vontade para esse tempo e geração. Nós abençoamos a pastora Graça e nós nos abrimos à tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, pastora. Muito obrigada. Sobe o seu microfone, pode fazer uso da palavra. Amém. Glória a Deus. É uma alegria estar com vocês nesse momento. Eu creio que Deus já falou tremendamente, né? No Salmo 68, quando ele diz: o Senhor deu a palavra e grande era a falange das mensageiras das boas novas. Reis e reis caíram e as mulheres, as donas de casa, distribuíam os despojos. Então, eu creio que a palavra já é poderosa no nosso meio, porque existe uma falange de mulheres aqui que levanta a bandeira, estabelece a sua casa e distribui os despojos. Só se distribui os despojos quem ganha a vitória, né? Então, elas, como anunciadora, na sua posição, elas têm autoridade para estabelecer a vitória. Então, nós sabemos que quando a mulher ela tem uma posição correta diante do Pai, os céus se rompem e aquilo que aquilo que é dela como herança bendita se manifesta com graça, com plenitude. Então, hoje nós vamos estar falando sobre alicerces, né, para um casamento bem-sucedido. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa. Ela traz à luz aquilo que está nas trevas, né? E nós estamos vivendo um mundo que está num processo de decadência moral, né? Completamente acelerado, que é o problema da permissividade, né? A moral e política. E essa permissividade, ela infiltra, ela vai alcançando e corrompendo todos os valores, né? E aos poucos ela vai relativizando todas as coisas. Então as coisas começam a ser normal aos nossos olhos. E nós precisamos mais do que nunca agora ministrar a palavra da sua forma simples, pura, verdadeira, sem alegorizá-la e ministrar verdadeiramente os princípios e os fundamentos da palavra, né? A palavra, ela é viva, ela é poderosa, e uma vez que ela é manifestada, ela traz um respaldo e lhe dá uma autoridade maior no mundo espiritual. Nós sabemos que o papel da igreja é estruturar e alicerçar a família com os fundamentos corretos, né? E o alvo de Satanás, o prato predileto dele é a destruição, tentar desestruturar a família, mudando todos os fundamentos. E o processo de decadência moral tem se estendido cada vez mais, que é essa disfunção social, né? Essa banalização da posição sacerdotal, a banalização dos vínculos familiares, e nós temos que estar alerta em relação a isso. Deus, ele é muito justo. Ele é tão justo que, se o inimigo tiver uma legalidade com a nossa vida, Deus vai nos entregar na mão dele. Por quê? Porque a justiça de Deus é perfeita. Então, é muito importante que nós venhamos a discernir os verdadeiros alicerces, que nos dá base para que a gente possa adentrar no mundo espiritual e requerer a nossa casa. Nós sabemos que muitas vezes se apresentamos ao Senhor requerendo a nossa casa, buscando Ele mais pelo que Ele pode fazer conosco do que realmente quem Ele é nas nossas vidas. E é através dessa situação que Ele permite em nossas vidas é que nós nos aproximamos mais dEle. E quando nos aproximamos, nós conhecemos a verdade. E quando conhecemos a verdade, nós começamos a ter uma postura diferenciada no mundo espiritual, né? Então, nós não vamos requerer algo que não é justo, não vamos requerer algo que não temos um respaldo, porque Deus não vai se comprometer e nem mesmo se comover com as nossas lágrimas. Ele é justo, ele é perfeito, né? E quando Jesus terminou ali no Sermão do Monte, ele explicou e tratou de uma gestão básica, existencial e essencial para a nossa vida espiritual, que é a importância de você construir sua vida em cima de um alicerce seguro e estabelecido. Então, nós vamos falar sobre esse casamento, né, de alicerces seguros para a sua vida. Então, nós vamos primeiro lá no Salmo 11:3, quando ele fala assim: se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? Nada, né?
É a mesma coisa de fundação, né? A fundação é um conjunto de elementos e estruturas que sustenta a edificação, é um firmamento, é como um suporte, é uma estrutura que sustenta uma casa, que sustenta um prédio. Então, se esses alicerces não estiverem completamente profundos, essa casa não tem sustentação. Então, lá em Mateus 7, 24 e 25, ele fala claramente: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é a palavra, a rocha é Jesus. E, ao mesmo tempo, ele fala do homem imprudente, que é tolo e que edifica a sua casa sobre a areia, sem alicerces nenhum, né? Não é, ele não fala se a tempestade vai vir. Quando ela vier, ele deixa muito claro que a tempestade vai vir, né? E se a sua casa estiver alicerçada, ela vai ter sustentação. Mas se ela não estiver alicerçada, ela é uma profecia de tragédia. Ela vai cair, né? Então, se a gente ouve a palavra e não pratica, nós corremos um risco de lá na frente se frustrar com todas as escolhas que nós fazemos, né? Ele sempre estabelece esferas de autoridade na nossa vida. Cada área da nossa vida tem uma autoridade, né? O princípio de autoridade é primordial no reino de Deus. Mesmo que uma pessoa seja iníqua, mesmo que ela não tenha uma boa conduta, isso não compromete o princípio que é sagrado. Está entendendo? No matrimônio, existem 4 esferas de autoridade extremamente importantes para perpetuar a nossa descendência desde o início e determinar a bênção sobre a nossa herança bendita, que é os nossos filhos. Está lá em Mateus 19, né, 4 e 6, quando ele fala assim: portanto, deixai o homem, seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, né? De maneira que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus fala nisso aí? Ele fala sobre uma separação. Nós vemos o casamento como uma união, mas antes da união ser estabelecida, nós temos que lidar com uma separação dos nossos pais, que chama-se uma emancipação, né? Ele deixará o homem pai e mãe. É o caminho da vida madura, né? Você vai deixar as pessoas mais importantes da sua vida. E é preciso você fazer isso com honra, né? Por quê? Porque a honra é um fundamento, a honra é um alicerce, é uma responsabilidade bíblica com os nossos pais. Honrar é uma obediência. Honra é incondicional. Obediência é condicional. Depende de você. Obediência ao Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é uma ordenança com o quê? Com promessa. É uma obediência que nos garante uma promessa lá na frente para a nossa vida, para ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias lhe vá bem e eu não venha ferir a terra com maldição. Veja só, a palavra de Deus, ela não volta, ela não se confunda. E ele está falando sobre uma emancipação e uma liberação de honra dos pais para com os filhos. Você lembra das bodas de Caná da Galileia? Aquele casamento ali foi realizado em casa de família. Nós temos que olhar para esse princípio, olhando para o pai e para a mãe, né? Em Mateus, ele é muito claro: deixará o homem, pai e mãe, se unirá a uma mulher, e será os dois uma só carne.
o alicerce mais básico tem que haver uma bênção espiritual dos nossos pais sobre a nossa vida, uma bênção de liberação. Então, muitas vezes, nós saímos de casa numa condição assim difícil. Muitas vezes abandona os pais, né? Não cumpre esse propósito de honra. Ele fala assim, olha, ninguém é melhor do que os seus pais para discernir quando um filho vai cair no buraco, quando um filho está fazendo uma escolha errada. Quando nós tomamos essa atitude de honra, nós temos uma inteligência espiritual e não uma emocional. Porque a inteligência espiritual está fundamentada na obediência. A inteligência emocional está fundamentada na circunstância, no momento, e muitas vezes no sentimento. E nós sabemos que é no altar que se queima a palha que o ouro é purificado ali. Muitas vezes nós não queremos renunciar, né? Tomar a cruz hoje está fora de moda, né? Não pode nem se falar muito, né? Mas eu quero dizer que essa palavra é muito mais para você, jovem, que ainda não fez a sua escolha, que ainda há tempo de reparar. Porque muitas de nós vamos nos deparar com situações aqui que nós temos que fazer o caminho de volta. Mas os jovens ainda dá tempo de cumprir esse fundamentar e alicerçar esse alicerce com obediência, com honra aos seus pais. A cruz é loucura para os que se perdem, né? Mas para nós que cremos é poder de Deus. Nós não podemos abrir mão disso, né? Existe um testemunho assim bem interessante que foi justamente lá na EFOL, quando nós estávamos ministrando, né? Um casal de jovens chegou para falar que eles estavam ali com o desejo de fazer corte um com o outro. Eles estavam com um sentimento de se relacionarem, ter um relacionamento especial, que se chama, né? Então, na hora que eles vieram falar e se aconselhar em relação a isso, e nós perguntamos para ele assim, você já colocou esse relacionamento diante dos seus pais? Você ouviu o discernimento dos pais em relação a esse relacionamento de vocês? E eles disseram, não, esse é o nosso próximo passo. E eles moravam numa cidade vizinha lá, no interior, eles estavam fazendo um curso na base, e eles foram lá falar com os pais. E os pais eram pastores, né, pastores de uma igreja tradicional, só que, quando ele chegou lá com ela, eles tiveram a maior decepção. Por quê? Porque o pai não admitiu de forma nenhuma. Por quê? Porque aquele rapaz, o Senhor colocou uma tintazinha, um pigmento mais forte na pele dele. Ele era uma pessoa de cor. Ele era bem moreninho e ela uma menina do sul, bem clarinha, os olhos claros. E aquele pastor era extremamente racista. E foi uma situação de constrangimento. Eles voltaram completamente tristes, né? E vieram conversar o que eles iriam fazer, né? E eu falei para eles que eles precisavam aguardar, orar, colocar esse relacionamento diante do Pai. A partir de agora, eles iriam orar. E ali ele ligou para o pai dela, no mesmo instante, depois do aconselhamento, disse para ele, olha, o senhor não se preocupe, porque eu não vou ter relacionamento com a sua filha jamais sem a sua bênção, então fique tranquilo, porque nós não estamos tendo relacionamento. E ali eles ficaram distantes e ficaram só orando. Dentro de 2 meses, mais ou menos, ele recebe um telefonema. E é esse pai ligando para ele, pedindo perdão, né? Porque tinha ofendido a ele com o preconceito dele, mas que Deus tinha falado ao coração dele que não teria uma pessoa melhor para a filha dele casar. Então, no momento em que você submete isso ao Senhor,
Isso é uma honra do Pai, estabelecida pela sua palavra. É como se, assim, você obedece e Deus honra e toma, é responsável pelo final de tudo isso. Ele assume o resultado. É tremendo isso. E outra vez também nós tivemos um casal de pastores, de missionários, que veio para pedir uma bênção para nós em relação ao seu casamento. E eles estavam fazendo ali 25 anos de casado, e eles queriam uma bênção sobre o casamento. Então, para poder dar uma bênção, nós teríamos que saber um pouquinho da história dessa família, um pouquinho da história deles, né? E ele começou a contar a história, e cada vez a história ia ficando mais feia ainda. E ele disse que quando ela estava com 15 anos, né, eles começaram a namorar, e ele foi falar com a família dela, e a família não aceitou, porque disse que ela era muito nova, não tinha condições, ele também não tinha ainda nenhuma responsabilidade, nem maturidade para assumir um compromisso, um casamento. E aí, o que aconteceu? Esse casal fugiu. Eles fugiram, e a mãe, quando soube disso, que eles tinham casado em outra cidade, porque, infelizmente, tem pastor doido que faz isso, né? Casou eles, e a mãe soube disso aí, os pais soube, e amaldiçoaram muito esse casamento. Amaldiçoaram demais. E quando ele contava a história dele, ele disse que já tinha passado e feito várias mudanças, passado por muitos ministérios, e ele não conseguia fixar, e muitas vezes tinha que sair correndo, ou então com rebeldia em relação ao princípio de autoridade, né? Então, a vida deles estava, assim, completamente desconcertada. E o pior é que, no momento em que ele contou isso, ele falou de algo assim: nós estamos com uma grande luta. E eu falei assim: como? Que luta é essa? E ele disse assim: a nossa filha de 15 anos fugiu com o namorado. Você está discernindo o que é a propagação da iniquidade, o ciclo da desonra? Eles estavam vivendo essa situação, nós chamamos eles, aconselhamos, mostramos como deve ser conduzido. E aí, o que aconteceu? Eles estavam perto do Natal, eles resolveram voltar e passar o Natal com a família depois de 25 anos de distância. E chegou lá, a família toda feliz com a presença deles, porque depois de 25 anos, e foi uma grande festa, e no momento lá, o pai dela já tinha morrido com essa dor no coração, mas a mãe estava viva. E eles colocaram uma cadeira, a mãe se assentou, e ali eles se ajoelharam e pediram perdão para ela. E no momento em que ele pediu perdão para ela se levantou e declarou: eu abençoo o seu casamento. Você não tem noção do que foi o verdadeiro Natal naquela casa, porque houve um romper em relação à reconciliação, o abraço, o beijo. Foi assim um romper tremendo, porque o perdão liberado são cadeias que são derrubadas. Existia um muro de ofensa na frente daquele casal que impedia de que o propósito de Deus se cumprisse na vida deles. Eles tinham sido liberados palavras de ofensa, palavras de maldição na vida deles. Por quê? Porque eles não alicerçaram o seu casamento. Aquele casamento tinha sido estabelecido na areia, pela vontade do homem, sem fundamento, sem alicerce. E eles estavam completamente perdidos, desencontrados. Quando eles voltaram, o que aconteceu? A filha já tinha voltado para casa. Imagine o que é um romper nos céus. Imagine o que é uma propagação da iniquidade. E o que é uma restituição de Deus na vida de uma família. Né? Eles fugiram para casar, mas aquela filha não fugiu para casar. O ciclo da ferida estava numa outra dimensão, porque ela foi morar com o rapaz. Né? Qual era o alicerce da vida daquele casal? Fuga, o alicerce de fuga. Nunca tiveram raiz.
eram fugitivos em todas as circunstâncias, tinham resistência ao princípio de autoridade, não ficava em lugar nenhum, e hoje eles estão estabelecidos, eles têm uma missão, eles trabalham, o seu lar está restaurado, e o que aconteceu? Eles fizeram o caminho de volta. Voltai às veredas antigas e reparai o caminho e andai por ele. Né? Honra é um fundamento. O mundo espiritual age pela legalidade que nós damos a ele. Satanás, ele tem poder sobre o acesso que nós damos, mas ele não tem autoridade, porque a autoridade foi dada à igreja. E quando nós nos posicionamos como essa falange de mulheres poderosas, que estabelece a sua casa como objeto de louvor, existe a restituição de Deus nas nossas vidas. Por isso, eu aconselho os jovens que ainda dá tempo, fazer as coisas com honra. Honre seu pai e sua mãe, para que os seus dias lhe vá bem. E o Senhor não venha ferir a terra com maldição. A segunda esfera desse alicerce, segundo fundamento dele, é a liderança, é baseada em 2 exemplos, que é a fé e a família. Andam juntos. Fé e família andam juntos. É coluna da firmeza e verdade. É a bênção sacerdotal. É a decisão mais importante, até que a morte os separe. Envolve juramentos, né? Além da bênção dos pais, a bênção sacerdotal, a bênção do seu pastor. O pastor geme pelas almas, e ele vai prestar conta de cada uma delas, né? Ser pastor não é difícil. Eu te falo isso porque não é difícil. Não é fácil, quer dizer. É difícil ser pastor, porque muitas vezes temos que ter uns posicionamentos e a pessoa sai da igreja e vai casar em outro lugar, porque ele encontra alguém que põe a mão na cabeça dele e libera isso, enquanto a igreja não casa ninguém. A igreja abençoa um casamento estabelecido, né? Nós precisamos ter o quê? A anuência de um líder nas nossas vidas, né? Que é o líder que vai falar conosco sobre esse alicerce. É como um discipulador. Eu fico apaixonada por Jesus quando nós vamos lendo a palavra e tudo que ele faz, ele compara com o casamento. Por quê? Porque nós iniciamos tudo com o casamento e vamos terminar com o casamento. Veja que tremendo. Né? Estamos vivendo um momento em que nós precisamos discernir o caos que estamos vivendo. Todo caos é para um fim de resgate familiar. Todo caos. Desde o início lá. Né? Então, ele tinha todo um propósito. Né? Lá em Noé, ele separou uma família de Noé. Ele separou um sacerdote que tinha autoridade sobre a sua família. Reuniu sua família e Deus preservou aquela família. Por quê? Porque o prato do coração do Senhor é a família. Por isso que eu falo para você, mulher, se você tiver um respaldo bíblico alicerçado na palavra, ai da amante, ai da estrangeira. É só uma questão de tempo para Deus estabelecer a sua casa, porque o Senhor é o Deus do casamento. Desde o início, ele preservou isso. Ele preservou em Abraão, ele preservou em Ló, quando houve toda a destruição de Sodoma e Gomorra, ele preservou uma família. Porque é importante a família para ele. Porque ele mandou seu filho para ser um filho para ele. E através do seu filho, nós passamos a ser uma família para Deus. Você pode alcançar, que coisa linda isso. Sabe, o grande discipulado do pai é comparado também com o casamento, principalmente em relação a essa emancipação madura. Quando ele fala lá em Mateus 28, quando ele vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Logo depois ele diz assim, vinde após mim, né? Negue-se a si mesmo, quer dizer, entre na maturidade, negue seus desejos, negue sua vontade. Depois ele vem e emancipa. Ide.
Ande com seus próprios pés. Não saia da casa dos seus pais dependendo deles. Seus pais podem lhe ajudar financeiramente, podem lhe abençoar, mas isso não deve acontecer, uma dependência dos pais. Deixar pai e mãe. Você precisa ser emancipado com maturidade, assumindo os seus passos e a sua responsabilidade em relação à pessoa que você se uniu. É muito sério isso, sabe? Existem pilares fundamentais para você poder estar dentro dessa bênção. Você tem que casar com Deus dele, né? Então, se você não serve ao Deus verdadeiro, você serve aos deuses. Então, o Senhor chama atenção em relação ao jugo desigual, né? Se nós somos filhas de Deus, quem não serve ao nosso Deus é filha de quem? Do diabo. E você pode imaginar no dia de domingo, alguém tocando a campainha da sua casa. Quem chega lá? Seu sogro. Quem é ele? O diabo. E você vai comer o pão que o diabo amassou, por causa da sua escolha errada, pelo jugo desigual. Você tem que analisar o comportamento dele para com seus pais. Durante o tempo de relacionamento, você tem que olhar o caráter dele, se ele tem valores familiares, se ele tem uma conduta correta, se ele tem integridade, se ele é uma pessoa bem resolvida, né? Porque você vai ter que casar com uma pessoa que tem alvo, que tem chamado, que tem missão. Porque se você casar com um vadio, vai ser 2 vadios sem fazer nada. E depois não tem como chorar, né? Então, para você fazer a sua escolha, você tem que olhar tudo isso, né? Então, minha mãe falava assim, muito claro para mim, assim, minha filha, quando você tiver com o seu marido, neto, você olha tudo, o comportamento dele com os pais, se ele abre a porta para você, que hoje nem existe mais muito isso, né? Mas ainda existe cavaleiros, se ele lhe dá flores, se ele valoriza você, se ele não sai na frente de deixa para trás. Você veja isso tudo, sabe por quê, minha filha? Porque depois que você casar, você vai ter que fechar um pouquinho o olho, porque depois não tem mais jeito, né? Então, se não era de Deus, passou a ser de Deus, depois que você casou. Então, você tem que olhar para a família, por causa da herança, né, familiar, porque você tem que se converter à família dele, né? Isso é um alicerce, é um fundamento, é uma herança para a sua casa ser completamente fundamentada, né? Existe a segunda esfera de fundamentos, que chama-se governo. Autoridade relevantíssima, que é o quê? A questão de civil e moral. É o juiz de paz. É importantíssimo isso, sabe por quê? Porque se você não tiver essa bênção judicial, não existe casamento, não. Você pode estar muitos anos com a pessoa, mas você não deixa de ser amaziada. Você não deixa de estar amigada. E uma bênção espiritual jamais pode vir sobre uma pessoa que não tenha o casamento por civil. O juiz de paz, a bênção judicial. Então, se você está amigada, se você está amaziada dentro da igreja, você está trazendo uma consequência terrível para os seus filhos, né? Ativa completamente a imoralidade. Por quê? Filhos de pais solteiros, que quer dizer a bastardia. E nós sabemos que filhos fora da aliança do casamento, eles são filhos da bastardia, não é isso? Então, são filhos que são saqueados, que na sua fase de escolha, eles vão ter confusão. São filhos que você tem dificuldade de toque. Mesmo que você tenha casado, entendeu? 10 minutos antes de fazer esse filho, se você fez e teve relacionamento 10 minutos antes,
esse filho, mesmo dentro da aliança do casamento, ele é bastardo, porque ele foi feito fora da aliança do casamento. Tá? Então, a palavra de Deus diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, é uma corrente de iniquidade. Então, um dos grandes alicerces da nossa vida é o casamento no civil. Não adianta você falar, nós estamos muito tempo juntos, nós temos filhos. Eu aconselho que, se você tem filhos, jamais você deve se separar. Por quê? Porque você precisa buscar aconselhamento, precisa buscar uma direção de Deus, para que o Senhor entre na sua casa, no coração desse homem, e que vocês possam alicerçar esse casamento e trazer uma bênção para seus filhos. Eu creio que a soberania de Deus, ela vai interagir com a sua responsabilidade pessoal. Ela não pode interagir quando você não tem uma responsabilidade em relação a isso. É muito séria essa bênção, né, no civil e moral. Eu acho que é fundamental, é uma cobertura jurídica que é um alicerce na sua vida. E a quarta esfera é uma esfera importantíssima, né, que é a pureza sexual, né? É o pertencer. Serão os dois uma só carne. A palavra de Deus diz, digno de honra é o leito sem pecado. Hoje, o que eu mais atendo no meu gabinete são jovens recém-casados, tá certo? Que vão lá para restaurar a sua vida sexual. Porque antes de casar, tinha a maior euforia. Tinha um relacionamento maravilhoso. E depois que casou, veio o cinto de castidade. Por quê? Porque maculou o leito. Uma vez que você se une, se torna uma só carne. Você imagine entrar num casamento onde tem vários pedaços dentro de você e vários pedaços dentro dele. É só uma questão de tempo para que a ação maligna venha prevalecer, trazendo o quê? A frieza do leito. Então, muitas vezes entram no casamento com o leito maculado, com o pecado. E você tem uma dificuldade nessa área, você tem um relacionamento onde não existe muito prazer. E nós sabemos que o adultério é algo que corrompe profundamente o casamento, né? É uma questão de pertencer, ser uma só carne, é uma questão física. É um compartilhamento mútuo. Eu levo assim a natureza da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma natureza doadora. Não é só o meu prazer, é o nosso prazer. Tudo precisa ser compartilhado, né? O seu corpo agora não te pertence. Até aquela dorzinha de cabeça sua, você tem que falar, sai, porque esse corpo não te pertence. Porque a integridade, querida, é a entrega absoluta, sem reserva. A integridade, ela gera uma confiança. A confiança gera uma intimidade. E a intimidade gera frutificação. Assim é o relacionamento nosso com Deus. Lembra quando Jesus vai lá em João 17:10, quando ele diz assim, Pai, tudo que é seu é meu. Que tudo que é meu é seu. Você pode imaginar essa preparação para esse casamento celestial com o Pai? Se você não tem os alicerces firmados no seu casamento com a pessoa que você escolheu, como é que vai ser o seu casamento com o Pai celestial? Então, o nosso casamento é uma preparação para um casamento eterno. Você pode alcançar o que aconteceu no primeiro casamento, onde Jesus foi convidado, em Caná da Galileia? O que aconteceu naquele casamento? Acabou o vinho. Jesus estava lá com toda a sua família, a sua mãe foi lá tentar resolver essa situação. Ele teve até uma resposta assim, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, poxa,
não era que ele estava desonrando a mãe dele, mas naquele momento ele estava exercendo a missão dele. E o que significa acabar o vinho num casamento? O vinho, o que significa para nós hoje? O que é o simbolismo do vinho? Para nós, o vinho é uma herança, para nós é um vinho, é uma remissão, para nós é um vinho, é a alegria do Pai, é a redenção. Quando o vinho acaba, o que fica muito claro? Ele diz, todo casamento está fadado a perder a alegria. Mas se Jesus estiver na sua vida, se Jesus estiver na festa do seu casamento, se Jesus for o convidado principal, se você andar na prática e na obediência da palavra, pode ter certeza que o melhor vinho vem agora, vem por último. Então, não tenha dúvida, se você fizer o seu caminho de volta, reparando o seu caminho, alicerçando as bases do seu casamento, Deus vai trazer o melhor vinho para a sua vida. A glória da segunda casa. Você pode alcançar isso? Então, você pode estar enquadrado aqui em relação a esse leito imaculado. Você hoje pode estar vendo um reflexo desse comportamento sintomático na vida de um filho. Né? Porque o filho fora da aliança é um filho que, na idade da razão, ele vai ter dificuldade de escolhas. Ele vai entrar em depressão. Ele vai se rebelar. Por quê? Porque o inimigo age na legalidade. Porque ele está debaixo de um guarda-chuva que foram dados pelos pais. Queridos, a bênção sacerdotal é um guarda-chuva sobre o casal. O Senhor é testemunha da aliança com o homem da mocidade, com a mulher da mocidade. O casamento só no civil, sem a bênção espiritual, é um guarda-chuva furado também, porque ele está sujeito às mudanças das leis, à banalização da posição sacerdotal, onde os filhos são saqueados, onde qualquer situação ele muda de roupa e troca de mulher, por causa das leis, da liberação. Por quê? Porque é a lei de César, é a lei do homem. Mas se você tiver alicerçado na honra aos pais, na bênção pastoral, na bênção civil e moral, tá? E na pureza sexual, você pode imaginar quem é que vai derrubar sua casa? Você pode imaginar como vai ser lindo os seus dias? Então, muitas vezes, nós temos um lado sintomático que não conseguimos entender por quê. Nós precisamos voltar lá atrás. Como é que foi minha saída de casa? Como é que eu saí de casa? Eu fui abençoada pelos meus pais? Eu desonrei os meus pais? Eu fiz escolha desigual? Porque hoje nós queremos um conserto, mas não queremos carregar a cruz. Após mim. E disse, está no momento, você não tem maturidade, você não chegou no ID. Você fez a sua escolha porque você quis, mas você não tinha condições de assumir. Porque você não cobriu os seus filhos. Isso é gravíssimo. Mas o mais importante é que quando a espada da palavra entra, não é para condenação, mas é para demonstração do amor do Pai. O que nós estamos vivendo no momento? Juízo sobre o povo que se rebela, que está na iniquidade, que afronta o nosso Deus. Mas para os filhos é disciplina, porque ele disciplina os filhos que amam. E nós estamos tendo um tempo de manifestar
dentro dos nossos lares, os valores de Deus na vida dos nossos filhos. Estamos tendo tempo de abrir a porta, porque lá naquela carta, a igreja de Laodiceia diz que eis que estou à porta e bato. Se você deixar, se alguém abrir a porta, eu vou entrar e ceiar. O Senhor está querendo uma ceia secreta com você. Ele está querendo uma intimidade com você. Você pode alcançar o que é um convite, o que é bater na porta, para que você abra, para poder entrar para os seus aposentos, para que você tenha um gozo e uma plenitude na presença dele, para que você possa gerar para ele os seus filhos. Muitas vezes nós estamos bem aparentemente com o nosso cônjuge, mas nós estamos entristecidos pela tristeza do coração dos nossos filhos. E não conseguimos discernir qual foi o legado. Mas se você fundamentar, buscar os alicerces, buscar onde foi que a porta foi aberta e reparar esse caminho, Deus te dará restituição, assim como ele trouxe um novo vinho. Eu creio plenamente que o que está na luz está na cruz, sabe? O que está oculto está nas trevas. A honestidade, ela vai te levar para a luz. Paixão desgovernada traz aversão. Sabe? Nós precisamos preservar os alicerces. Nós não somos governadas por hormônios, e sim pelo Espírito Santo. Deus está levantando uma geração pura. Deus está levantando uma geração de corte. Muitas vezes nós dizemos assim, não tem mais o que fazer, já estragou tudo. Eu quero te dizer, pode ser que na sua vida você está pagando um preço de desobediência, mas você tem que ter responsabilidade em relação aos seus filhos, para que essa iniquidade não se propague, para que o ciclo da ferida não chegue ao coração deles. É voltar, é fazer o caminho de volta. É reparar isso, pedir perdão para os filhos, por ter aberto a porta da imoralidade, por permitir que os filhos se sintam bastardos, se sintam filhos que têm tudo e se sentem sem nada. Sabe, hoje é tão interessante, porque essa geração ela tem apostado as suas fichas numa liberdade sexual. E vai quebrar a cara. Sabe, é a mesma geração que está lotando as clínicas psiquiátricas, os consultórios de psicologia, perturbados, vivendo à base de remédios, de ansiolíticos, drogando, se cortando. Mas se você estiver alicerçado ali, com certeza a sua casa vai estar na rocha. Sabe, a maior tragédia, a pior coisa na vida de um homem, de um ser humano, não é a morte. É viver uma vida sem propósito. É você olhar para trás e ver que não fez aquilo que devia ter sido feito. Essa é a pior tragédia. E nós temos como reparar isso, porque ainda há tempo. Ele diz, volta às veredas antigas, repara o caminho, anda por ela. Aproveita essa quarentena, aproveita esse tempo, porque Deus está dando uma grande oportunidade para nós, assim como deu para Moisés. Ele quebrou as tábuas da lei, ele se irou com o povo, mas por causa do amor de Deus, deu uma segunda chance para que nós pudéssemos ser alcançados pelas suas leis. Não tem como uma mulher não se posicionar e estabelecer a sua casa. Ela veio para ser ajudadora idônea, ela veio para ajudar o homem a cumprir o propósito de Deus, não foi dela. Se ela se frustrar, se ela se decepcionar, se ela se entristecer, ela precisa saber que ela tem um patrão chamado Jesus.
E é lá que ela vai prestar conta, é lá que ela vai requerer um salário melhor, é lá que ela vai requerer a mudança, porque ele transformou a natureza humana. E não adianta mulher nenhuma tentar mudar o homem. A pior coisa é quando a gente tenta mudar o homem. Você tem que mudar você. Quando você mudar, o Espírito Santo entra. E é o Espírito Santo que convence para honrar o seu posicionamento. Está entendendo? O homem é um edifício, como vários edifícios, cada um com sua fachada diferente, cada um com seu poste. Tem uns edifícios meio minguadinhos, mas tem uns postes assim, edifício. Todos eles são edifícios. Iguais, para quê? Para alguém morar. Mas quem decora esse edifício? Você. É tudo igual, mas você decora do jeito que você quiser. Ele é a cabeça. Ele tem que ser a cabeça, mas você é o pescoço. E você vira essa cabeça para onde você quiser. Isso é só uma questão de tempo. Se você estiver na posição correta, se você for essa ajudadora, se você tiver a alegria de estabelecer o reinado dele fora dos muros, você estabelece sua casa. A palavra de Deus é muito clara, diz que quando você não é a coroa do seu marido, você é podridão para os seus ossos. Está entendendo? Quando a gente vê muitos homens sem a sua posição, sem a sua hombridade, sem a sua integridade, sem força, as portas fechadas, muitas vezes ela mata ele com a boca, porque está no poder da língua, a vida e a morte. Mas a mulher foi chamada para estabelecer o seu reinado, para ser coroa na cabeça dele. Então, muitas mulheres reclamam hoje, mas elas precisam recolher as palavras que estão soltas, as palavras que foram lançadas, porque palavras, ela tem o seu curso e ela vai voltar quando ela cumprir o seu desígnio. E se ela é palavra de morte, é de morte. Se ela é palavra de vida, é de vida. Então, nós precisamos fazer o nosso caminho de volta, muitas vezes. Se você conhece o meu testemunho, você sabe que eu tive um processo de muita luta em relação ao meu casamento, à minha vida. Mas também eu tenho um testemunho poderoso, por isso que eu digo para você, eu tenho autoridade para falar para você. Eu não estou falando porque eu sei, conheço a sua palavra, eu estou falando porque eu pratico a palavra. Eu tenho autoridade, porque a autoridade está na vida, vivida. Está entendendo? Procura te apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra. Manusear é viver. Ele diz, antes de querer se apresentar publicamente, na aparência, na postura, apresenta-te para mim a tua vergonha, trata a tua intimidade comigo, para que publicamente eu venha te honrar e estabelecer a sua casa. Nós sabemos que muitas mulheres, no lugar de ser edificadora, assim como Deus estabeleceu, ela passa a ser sedutora. E nós sabemos que o sucesso da sociedade, ela depende do sucesso da família. Mas nós sabemos também que há um barômetro para medir a moralidade de uma nação. Porque a moralidade de uma nação está relacionada com o comportamento, com a conduta de uma mulher. Quando a gente perde a integridade de um lar, nós perdemos tudo. Nós comprometemos a sociedade. É muito melhor você ser vista como uma grande mulher de Deus e bela do que uma bela mulher sedutora. Isso é terrível. É só uma questão de tempo. É tão prazeroso, é tão gostoso você poder levantar a sua bandeira e distribuir os despojos por causa da sua posição correta, como aquela que anuncia as boas novas. Anunciar as boas novas é anunciar o que Deus fez com você, é anunciar o poder e a autoridade que você tem para estabelecer a sua casa como objeto de louvor.
Eu creio plenamente que nós podemos mudar uma sociedade quando nós mudarmos as nossas posições. Não existe nenhum nascimento que não venha de mulher. Tudo que o homem projeta para ali nele, mas se uma mulher dá cria, ela produz muitos crescimentos, muitos projetos, muitos engenheiros, muitos médicos, muitos pastores, muitos missionários. Poderoso, você não se orgulha, não. Você não se sente privilegiada pela posição que Deus estabeleceu para a sua vida. Existe uma alegria na submissão. Não como uma sujeição, mas como uma missão, como mulher. Nós precisamos cumpri-la com excelência. Sabe, quando a gente detecta áreas de nossa vida, quando nós enxergamos alguma situação que nós começamos a discernir as portas, porque nós podemos ter sintomas dentro de casa, sintomas no nosso leito, sintomas no nosso caminho de prosperidade. Nós podemos ter isso e não conseguir detectar. Mas quando a gente detecta que tem um alicerce que está desestruturado, que mesmo que eu seja justo, eu não posso fazer nada. Que pode fazer o justo se os alicerces estão destruídos ou se eles estão abalados. Então, nós temos que se arrepender. A base do conserto é arrependimento. Volta para onde caíste. Repara teu caminho. O Senhor sabe o seu caminho. Ele conhece o caminho das suas feridas. Ele quer realinhar o que saiu da linha na sua vida. Tudo que ele quer é que você volte a reparar esse caminho. Aproveite esse tempo tão especial que nós estamos tendo. Quando a Arca da Aliança foi para a casa de Obed-Edom, toda a sua casa foi abençoada. Toda a sua casa foi estabelecida. A palavra de Deus diz: vocês sabem ver e reconhecer os sinais dos céus, se vai chover, se vai fazer um bom tempo. Mas você não consegue reconhecer o sinal da minha visitação. Precisamos discernir. Quando a palavra testifica em nossos corações, nós podemos exercer uma autoridade. Faça seu caminho de volta. Repare seu caminho. Ele diz que aquele que se arrepende e abandona a prática do erro, o Senhor trará misericórdia sobre ele. Ele alcançará misericórdia no Pai. Mas aquele que ocultar os seus pecados não prosperará. Não é uma prosperidade só financeira, querido. É prosperidade emocional. É na sua saúde. É nos seus projetos. É prosperidade na vida dos seus filhos. A plataforma que você precisa formar com esses alicerces e essas fundações tem que ser edificações para a vida dos seus filhos. É bênção geracional. Seus filhos são filhos da promessa viva. Flecha na aljava do Senhor, precisa ser lançado no campo da vitória. Mas se tiver uma legalidade na vida deles, eles não vão conseguir. Mas se você voltar, reparar o caminho, derrubar o muro de ofensa, ele vai alcançar a cidade prometida, o que Deus tem para ele. Deus deu autoridade para os pais. Tudo que nós precisamos é ser pais com excelência, alicerçado e fundamentado na palavra e nos princípios de Deus. Que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa casa? Não tem sentido. A igreja existe porque os lares falharam. Nós precisamos sair de casa para celebrar um Deus que cultuamos 24 horas dentro da nossa casa, na nossa família. Aí nós vamos fazer a coisa certa, porque o lugar de congregar é lugar de celebração,
não é lugar de cultuar. Cultuar é cultuar 24 horas. É um altar estabelecido na sua casa. É discernir verdadeiramente a comunhão dos santos, a doutrina dos apóstolos e o partido do pão. Que você possa voltar e reparar esse caminho. Eu espero que essa palavra tenha adentrado na linha divisória do seu público, que ela possa ir onde eu não consiga ir. Porque Deus é poderoso, porque através da testificação do seu coração, Ele já lhe deu autoridade. Faça isso rápido. Repare o caminho, porque ainda há tempo. Deus quer estabelecer a sua casa como objeto de louvor nessa terra. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria orar por você agora. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida das Tuas filhas. E eu quero declarar, Pai, que assim como a Tua palavra é poderosa, ela não volta até que ela cumpra o desígnio determinado. Assim seja na vida das Tuas filhas. E aquelas, Senhor, que precisa fazer o seu caminho de volta, elas possam confiar no Senhor. Elas possam, pela fé, saber que tudo que é do Senhor é delas. E o Senhor tem o melhor para a sua casa. O Senhor tem o melhor para a sua geração bendita. Nós declaramos agora que o mistério de um leito sem pecado possa trazer a alegria e o gozo da presença do Senhor nesse leito. Que o Senhor possa estender teu manto de graça sobre cada família e todas elas serem alcançadas e, a partir de agora, elas se levantarem com toda a autoridade, declarando que não há poder das trevas que possa prevalecer sobre uma casa edificada sobre a rocha. E eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Eu espero que eu não tenha ultrapassado o horário. De jeito algum, pastora Graça. Muito obrigada mais uma vez pela sua instrumentalidade. Uau! Amém. Gente, olha, só faz um sinal, coloca aí no speaker